Vamos lá, tema aqui para o casal, tá? A Ju Frugal Receitas pergunta assim: como virar a chavinha mental para alcançar o êxito na reeducação alimentar e financeira? Por onde eu começo na prática? Virar a chave? Tem uma na sequência, outra pergunta aqui que é na mesma linha do Flávio, ó. Aprendi que Deus não combinava com dinheiro. Pelo que eu estou vendo, estou errado. Como eu mudo o meu pensamento? Cara, acho que talvez uma lógica que possa ajudar nas duas coisas é o seguinte, especialmente para a segunda pessoa, que é uma pessoa que aparentemente quer se inspirar na Bíblia, né? Imagina que alguém que tem pouco dinheiro ou tem menos dinheiro é uma pessoa que financeiramente ela é escassa. É uma pessoa que, ao invés de multiplicar o seu dinheiro, é uma pessoa que realmente divide, subtrai e gasta, né? E o dinheiro, ele é o quê? O dinheiro é um fruto do seu trabalho, não é? Ou deveria ser, pelo menos, um fruto do seu trabalho. O que a Bíblia nos orienta a fazer com os nossos frutos? Isso é muito interessante. Se você for olhar lá atrás, cara, qual que é a instrução que Adão recebe? Adão vai receber a instrução de conquistar, de multiplicar, não é? E povoar. Aí depois dele você tem ali Noé. Cara, qual que é a instrução de Noé? É multiplicar, povoar e assim por diante. Qual que é a instrução de Abraão? Cara, multiplicar, povoar. Qual que é a instrução de Jesus para os discípulos? Espalhem o evangelho, multipliquem. Quando você tem uma parábola falando sobre os talentos, o servo que não multiplicou o seu talento, que enterrou, ele foi chamado de servo infiel. Ele enterrou, por quê? Entregou exatamente o que foi dado para ele. Exatamente. Por quê? Por medo. O que essa pessoa está passando agora? Ela está passando por esse momento. Ela está enterrando o fruto dela ou o talento dela por medo. Por quê? Porque ela quer virar a chave dela, mas não virou ainda. Por quê? Porque ela tem medo. Por algum motivo, algo impede ela. Então ela tem esse medo. E a Bíblia diz que essa pessoa que enterrou o seu talento, no mínimo deveria ter emprestado para um banqueiro. No mínimo deveria ter emprestado para um banqueiro. No mínimo. Porque ela receberia juros. Né? No mínimo ela receberia juros. Não é? Ou seja, no mínimo você precisa investir o seu capital. No mínimo. Ou seja, isso é o mínimo. Além disso, você tem o empreender, você tem o multiplicar de outras formas, né? Então, sim, a Bíblia fala sobre multiplicação. Ela fala sobre prosperidade. Todas as coisas que multiplicam tendem à abundância. A Mayra falou sobre os rios. Tem aqueles que entram água e saem água. Ou seja, ele é abundante. Ele entra, sai, ele multiplica, ele é vivo. E onde tem essa linha para onde vira avareza, vira um pecado, vira uma coisa ruim? Quando você está fazendo isso, não por você, sim pelos outros. No momento, por exemplo, que eu compro... Ou que aquilo te domina também, né? Quando o dinheiro te domina. Você sempre usa aquela parte da Bíblia sobre Qual? O dinheiro, lembra que você sempre fala? Qual, mano? De quando coloca o dinheiro, ama o dinheiro acima. Sim, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Mas o ponto obviamente, se você ama o dinheiro, você está colocando o dinheiro acima de Deus. Não é? Porque você deve amar Deus acima de tudo. Qual que é a forma de não pecar? A fórmula de não pecar é você colocar Deus acima de tudo. Porque você vai colocar ele acima do adultério, acima da mentira, acima do roubo, acima de tudo. Se por acaso algo... se você peca, significa que você colocou algo acima de Deus naquele momento, né? E o dinheiro, ele passa por isso. Agora, quando que isso daqui vira avareza? No momento que você não está fazendo por uma boa intenção. Por exemplo, se você vai ajudar uma causa porque você quer contribuir, isso é uma boa intenção. Se você vai fazer isso porque você quer se mostrar, isso não é uma boa intenção. Então aqui passou do ponto. Se você quer comprar um relógio que custa R$1 milhão, custa R$300 mil, porque você gosta disso, cara, legal. Se você quer comprar para que os outros vejam que você tem esse relógio, isso daqui já passou do ponto. Né? Então o ponto é, faça de certa forma o que te traz um alinhamento com as boas intenções que são alinhadas com os princípios de Deus. Passou disso, é avareza para mim. Entendi. E dentro da saúde, a mesma coisa, né? A gula é pecado. Por que a gula é pecado? Porque, em geral, a gente coloca o alimento acima de Deus, com muito mais facilidade e intensidade que todos os outros pecados. Óbvio que não existe pecadão e pecadinho, mas em termos de quantidade de vezes, a gente peca muito mais pela gula. Por que é tão fácil pecar pela gula? Então, porque a gente, primeiro, obviamente que aí tem uma parte bioquímica, né? Vou voltar um pouquinho para trás e acelerar também para não ficar longo. Mas, por exemplo, o primeiro contato que você tem na vida é com leite materno.
é amor, né? Primeiro o amor que você tem. E ele é doce. Então você começa a criar caminhos neurológicos através do amor e através daquele leite. Depois você tem as festinhas de aniversário, depois você tem a casa de domingo da avó, com macarrão, com pão, com bolo, depois você tem o Ano Novo, depois você tem o Natal. E todos os seus caminhos neurológicos começam a se abrir e a ser formados através da comida. Então a criança entende que comida é felicidade, comida é amor. Só que são os momentos felizes. Só que ela não tem esse discernimento, porque os neurônios vão se ampliando, vão se formando, os caminhos neurológicos, e aí você vai entender, nossa, toda vez que eu como eu tô feliz. Então quando lá na frente você passar por algum sofrimento, você vai buscar a felicidade aonde você conhece, que é na comida. Inicialmente você vai ter um pico de dopamina, se você comer o açúcar e o carboidrato, que é a massa, né, o pão e etc. Então essa dopamina ela vai te enganar, porque por alguns segundos ali algo é bem parecido com amor, mas passa. Aí quando passa você fica triste, aí você come de novo. Em algum determinado momento da sua vida, você vai começar a sentir culpa, e se você fizer isso repetidamente, quanto mais vezes você fizer, mais cortisol você vai produzir, que é o oposto da dopamina. O cortisol ele vai te deixar triste. Só que agora, com essa quantidade de cortisol, quando eu digo triste, não é que ele te deixa para baixo, é porque o cortisol, a gente precisa, né, correr, fugir, é meio que dá raiva, só que você vai ficar triste porque você vai ficar estressado. Então quando eu digo triste é estressado. Nesse sentido, nesse sentido de estressado, é o oposto do amor, digamos assim. Só que quando você começa a produzir muito cortisol, teu corpo, ele não é feito para ter cortisol nessa quantidade. Aí teu cérebro começa a mandar um comando para suas células e para membranas das suas células, olha, ele está produzindo muito cortisol, então vamos nos adaptar para essa quantidade exagerada de cortisol? Ah, vamos. E agora as tuas células estão adaptadas para essa quantidade de cortisol, que não deveria ser normal, mas é. Então agora você passa a ser viciado na culpa. Nossa. Então você come para sentir alegria e depois você come para se sentir culpado, que inconscientemente você não sabe, mas você precisa de cortisol. Fisiologicamente você precisa de cortisol. E aí você fica nessa questão dessa culpa. Agora, partindo para a parte bíblica, o que acontece? Eu tô triste? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Primeiro um chocolate ou um copo de refrigerante. Depois eu vou orar. Ou seja, você não colocou a comida acima de Deus? Você primeiro foi orar para resolver o teu problema, ou você se acatragou com um pacote de biscoito ou com um pacote de chocolate? Então a gula, ela foi colocada no lugar de Deus porque você está recorrendo a ela para resolver os seus problemas. E está causando mais problema, porque você está ficando doente. Porque esse excesso de açúcar, esse excesso de glúten, esse excesso de industrializados são cancerígenos, vai te dar diabetes, vai te dar psoríase, vai te dar depressão, porque vai infeccionar, vai inflamar o seu intestino e você vai produzir menos endorfina, e aí você vai ficar menos feliz, você vai ficar mais depressivo. É um ciclo, uma coisa que leva a outra, mas a Bíblia é sábia. Por que a gula é pecado? Porque, obviamente, Deus já sabia de toda a fisiologia do nosso corpo. Mas ele não podia escrever tudo isso lá na Bíblia, lá antigamente. Mas é tudo isso que acontece. Quando ele diz, a gula é pecado, só obedece. Você não precisa entender toda a biologia, toda a bioquímica para acreditar que o que Deus está falando é real. Coloca em Deus a sua dificuldade. Coloca ele em primeiro lugar. Por isso, dentro dos meus programas, a gente trabalha essa parte emocional, porque não é sobre o que se come. É realmente mais complexo. E por isso, hoje, eu estou reformulando tudo, porque eu vejo a necessidade da parte bíblica, da parte espiritual. Uma coisa está totalmente interligada na outra. Então, para virar a chavinha, você já virou. Porque se está te incomodando, deixa incomodar. Deus está te permitindo incomodar, você já virou a chavinha. Você só não entendeu como você faz. Mas que você já virou a chavinha, já virou. Fica atenta. O primeiro passo já deu. Exatamente. Fica atenta a tudo isso. Procura entender, procura olhar o que você está comendo, ser mais racional. Deixa eu tentar comer mais frutas, porque também a gente vai primeiro no que não pode. Se a gente fizer um movimento básico, que é deixa eu comer primeiro o que pode, se eu realmente ainda tiver vontade, eu como o outro. Com certeza vai comer menos. Então, por exemplo, tá bom, eu não preciso deixar de comer chocolate, mas deixa eu comer uma maçã antes. Você vai comer menos chocolate depois. Já melhorou. Já tá bem melhor do que antes. Mas a gente primeiro vai no chocolate. Toma água pra caramba, já vai ter menos vontade. Exato. Água, salada antes, esse água movimento. com gás funciona muito pra mim.
Com um limãozinho. Engana, né? Dá uma enganada. Dá uma enganada. Eu gosto bastante. No drink. Fala, Léo. Temos mais duas aqui, então tá bom?